Bom dia, bom dia a todos que estão chegando. Bom dia, pessoal. Hoje, então, vamos iniciar uma manhã muito especial com a presença de uma amiga muito querida, que é a Vera. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um projeto que ela tem, que é bem interessante, que se chama Histórias Inspiradoras. Então, eu já vou chamá-la para nós iniciarmos a nossa conversa. Agora ela já vai aceitando e daí a gente já começa a nossa conversa de hoje. Enquanto ela não aceita o nosso convitinho, ela já está entrando. Bom dia, Vera! Bom Como dia, está? bom dia, tudo bem? Tudo Eu estou bem jóia. aqui, tô Fico tomando um muito feliz. cafezinho já de Eu, manhãzinha para esquentar. ó, preparei meu café também para te esperar. Ai, ai, E hoje vai ser um café inspirador. Eu isso. sempre inicio cada uma das nossas lives com uma mensagem de Deus, né? Porque eu acredito que é Ele que está presente na nossa vida, no nosso caminho. E hoje eu escolhi então um devocional que fala assim: Você é dele e pronto. Você é meu, Isaías 43, versículo 2. Talvez seu coração esteja apertado pela rejeição sistemática daqueles que deveriam amar você. Talvez por erros cometidos, alguns, considerando ter razão em puni-lo, optaram por deixá-lo de lado. Outros, movidos por desejos egoístas, conduziram a um cômodo do quarto e deixou de estar presente faz muito tempo. Há muita dor no coração das pessoas, muita solidão em meio à multidão. Pessoas rodeadas de amigo, mas vazias de sentido e de significado de vida. Certa vez, ao visitar uma senhora, vi em seus olhos, e depois sua boca confessou, a dor de sua alma ao saber do abandono dos filhos. Ela envelheceu. Na opinião deles, deixou de ser necessária e de contribuir para a sua família. Recebeu por todo o investimento de sua vida o ser rejeitada, relegada ao abandono. A solidão dentro da própria casa, que esta foi construída com o suor do seu trabalho. Porém, e o porém de Deus é fantástico, ele diz. Você é meu. Essa relação de pertencer é mútua e garante a presença dele em todos os momentos da nossa história, até mesmo nos momentos de vergonha. Ela estava lá não para punir, mas maçantemente o misericordioso contemplando a sua luta, visando livrá-lo. Nunca do abandono, mas o Senhor estava ali, em relação aos seus filhos. Nada e ninguém, nem em situação nenhuma, alguma poderá separar você do amor do Pai. A promessa não falha, nós somos dele. Uau, que mensagem, né? Numa sociedade em Lindo. que nós muitas vezes nos sentimos sozinhos, largados, rechaçados. Nós iniciamos a nossa manhã com esse devocional da nossa jornada com Deus, falando de quantos filhos muitas vezes abandonam os pais, de familiares que perdem o vínculo conosco, e trazendo um pouquinho do que hoje a gente vê, né? Principalmente eu e tu, que somos professoras e começamos agora a conversar com outras pessoas sobre histórias. Como é para ti, cada domingo que tu recebe, tu e a Dani, pessoas para conversar sobre a história delas? Como está sendo para ti esse reconhecimento de uma Vera nova, de uma Vera transformada? Então, para mim está sendo assim maravilhoso as experiências que a gente está trazendo todo domingo, né? Cada 15 dias, na verdade. E, e a gente aprende muito com essas histórias, sabe? Porque a gente vai, conversa com a pessoa, pesquisa sobre ela antes, né? Dá uma Sim, pesquisadinha aqui para saber um pouco, mas a conversa ao vivo é muito melhor, sabe? Porque a gente descobre
tem aquela relação mais pessoal, né? Então a gente descobre coisas maravilhosas, né? E é uma troca de experiência, né? Porque ela nos traz as vivências delas, as experiências, a gente também fala das nossas ali, então é maravilhoso essa troca de experiência que a gente vem trazendo, né? E para ti, como foi as primeiras lives que tu fez e os primeiros programas ao vivo? Como foi para ti um frio na barriga, essas borboletinhas? Meu Deus. Teve algo que te incomodou? Então foi muito desafiador, sabe? Porque a gente era uma coisa nova, sabe? Nós nunca tinha feito, né? Isso daí, programa ou até live, né? A gente nunca tinha feito. Então a gente se desafiou a fazer uma coisa nova para mudar, né? Porque a gente tinha essa vontade de fazer uma coisa diferente, né? Então, saiu muitas coisas, saiu erradas, né? No começo ali teve muitos erros, né? Porque é ao vivo, né? Então, não tem como, né, fazer o corte. Então, mas acontece, porque, né? É uma experiência, então, eu acho que é tudo aprendizado, né? A gente tem que se desafiar a fazer coisas novas para aprender. Então, com o tempo, a gente vai ficando bom, né? Então, a gente não precisa a gente ser bom para começar. A gente vai ficando no processo, né? A gente vai ficando no processo. Então, também um exemplo para muitos que querem começar alguma coisa nova também, né? Não precisa ser bom ou estar preparado para começar. Se você tem um sonho, comece, né? Eu sempre falo lá no meu Instagram, sempre falo, tem um sonho, comece, não precisa estar bom para começar, né? Apenas comece. Depois, quando você começar, você vai ajeitando no processo, né? Essas histórias que a gente vai levando e mostrando para o pessoal também, né? Então, a gente traz bastante também exemplos de vida, pessoas empresários ou pessoas, né, que têm histórias de vidas, né? E a gente sempre leva essa mensagem, né? Mostrando que elas também lutaram por aquilo, né? Que tem suas cicatrizes, tem suas lutas, né? E para servir de exemplo para outras pessoas, né? Que também querem começar um projeto, alguma coisa, e tem esse medo, esse receio, né? Então, todo mundo passa por esse processo, né? Não é do dia para a noite que a gente vai ficando bom. É bem difícil, no começo, para todo mundo, né? Não é... Nós conversamos um pouquinho sobre isso, né? Sobre como que é difícil a gente estar aqui se expor e saber que muitas pessoas que a gente nem sabe quem são estão nos assistindo, compartilhando nosso conteúdo, alguns elogiando, outros detestando, mas ali assistindo todo dia. Porque até nós conversamos sobre a fidelização de quem nos ama, nos apoia, e daqueles que negativamente ficam dizendo, aquele seguidor não é dela, ela não pode estar com tanto seguidor, ela não tem toda essa garra toda, a comunicação dela, a expressão não é boa. Assistam outra coisa, mas ele está ali te assistindo todo dia. Então, esse tipo de gente nós encontramos muito, né? Principalmente no meio que nós trabalhamos, que infelizmente nos promove relações assim, mas também pelo fato de que nós estamos aqui presencialmente, mas as pessoas que nos cercam são anônimas, a gente não tem esse entendimento. Como foi para ti começar a acompanhar os insights desses que não te seguem, não curtem o teu conteúdo, mas estão ali diariamente na tua página, ou te copiando, ou te analisando? Como foi para ti ter essa percepção que é muito maior o público que a gente atinge, que não está contabilizado ali no nosso perfil? Então, esse perfil eu comecei recentemente, né? Porque o outro que eu tinha, eu perdi a conta ali do Facebook pessoal meu, né? Então, como eu comecei a mexer com coisas de internet, né? Afiliado e coisas, fui aprender ali e acabei bloqueando. Então, tive que fazer esse novo, por causa desse projeto também, né?
Então, tem muitas pessoas novas que não me conhecem nesse novo perfil, né? O outro já era mais pessoas assim conhecidas. E nesse outro, e eu não divulguei para o meu público, né? Então tem as pessoas que estão ali, a maioria não me conhece, porque daí eu não divulguei lá no outro Instagram que eu estava mudando de conta e tal, né? Então esse tá mais para as histórias inspiradoras mesmo. Mas sempre vai ter, né? Essas pessoas assim que elas, eu já percebi assim que tem umas que pessoas conhecidas que já foram lá olhar, né? Mas assim não seguiram e tal. Mas isso é normal, né? A pessoa às vezes ela vê que você às vezes está evoluindo. Primeiro ela vai negar isso, né? Sim. Quando você chegar lá no topo, daí ela vai lembrar de você, vai se tornar tua amiguinha de novo e tal. Mas é normal. Isso a gente tem que ficar tranquila que tem todos os tipos, né, de pessoas. É um território muito difícil lidar com o ser humano. E no teu ambiente de trabalho hoje, das tuas colegas que tu é prof, né? Como foi para elas saberem que tu estava inserindo nesse mundo virtual? Teve apoio? Teve algumas puxando para baixo, dizendo, tu não tem perfil para isso? Porque para mim, quando eu comecei, até entrou aí a pessoa que me puxou para o virtual, que é a Lisiane. Eu estava muito sem pretensão uma tarde na casa dela conversando, né, de que eu tinha participado de uma formação de autismo a nível nacional e que muitas pessoas pediam para mim o meu perfil e como eu não sabia quem era, não adicionava, porque eu tenho uma outra conta, né, do Instagram. Sim. E ela disse assim, mas e por que tu não abre a tua conta? Eu digo, tem muita foto do meu filho, do meu marido, não vou abrir. E ela diz, então faz uma profissional. E daí meio que me deu aquele impulso, eu digo, então vamos fazer. Eu tava lá na casa dela, fiz, e daí nós estávamos conversando, e daí ela disse, 150, 170. Daí começou a já ter gente me seguindo, e recém eu tinha montado a conta. E ela disse, tu tem um perfil bom para isso. E foi ela, a Lisiane, que está aí na live agora conosco, que tem uma página muito boa, a psicóloga das mães. Foi ela que me incentivou a fazer a tal da rede aberta. E eu louca de medo, né? Eu digo, não vai servir e tal. Na mesma semana que eu abri, eu comecei a receber um monte de mensagem dizendo de pessoas conhecidas, né? Até umas esposas de colega do meu marido, outras colegas de trabalho, enfim, umas elogiando e outras dizendo que eu não tinha perfil, que eu não deveria me expor, porque fisicamente não era atrativa para a rede. Eu ouvi qualquer coisa, teve gente me chamando de gorda, de bochechuda, porque não é bom, talvez tu não se expresse tão bem nisso, fica mais com as tuas coisinhas, eu ouvi bastante isso. Então, naquele meu primeiro mês, que faz poucos meses que eu tô com a rede aberta, eu ouvi tanto elogio como o lado negativo, até de profissionais da área que trabalham comigo, dizendo que ia desacreditar o meu trabalho e que eu ia perder paciente. Então, eu fiquei muito apreensiva, vou fechar minha rede de novo, então, né? E nesse processo eu fui hackeada. Então, perdi a minha rede original, perdi o contato, e daí fiquei só com essa rede que eu tava nova, que é a Lise, que tá aí, querida, amada, que ela até tá mandando uma mensagenzinha aqui para nós. Foi ela que disse, não, segue e permanece. Eu demorei uns 40 dias para me recuperar aquela minha rede antiga, e nisso fiquei mexendo nessa que eu tava aberta, né? Hoje eu ainda tenho medo, um receio, né, dessa rede aberta. Mas estou aprendendo todo dia, igual que eu te falei, vamos lá, vamos tentar um projeto novo. Como foi para ti isso? Tu também sentiu alguma resistência de alguém vir ali, quando tu acha que tu está indo bem, vai lá e te puxa para baixo? Como que está sendo essa questão da autoestima, de se colocar na frente de milhares de pessoas, porque o nosso alcance é enorme, né? Embora apareça ali um número de visualizações, a gente sabe que ele é muito maior, porque tem pessoas que não rodam o vídeo até o final, a live até o final, mas o que eles assistiram não contabiliza no público, mas contabiliza para nós via insight. Então, nós sabemos que o nosso alcance é muito maior do que o que a gente tem ali de números. Então, como é para ti isso também?
de saber que tem pessoas que entram ali, dão uma olhadinha, não querem contabilizar e saem antes do vídeo acabar. Como é para ti isso? Então, eu já tive uma empresa, né? Tem uma outra ali que eu sou sócia do meu marido. E eu sei que parente ou amigo, a gente não pode contar nessas horas. Porque por isso que depois que eu tive uma empresa ali gastei mais de 70 mil nessa empresa, sabe? E ficou um ano aberta e faliu. Por quê? Porque na época eu não entendia nada de marketing, né? Marketing digital, internet. Eu não sabia, na verdade, nem usar o Instagram, na verdade. Eu lembro que eu usava bastante o Face para divulgar os produtos ali, né? E tinha uma funcionária que ela criou um Instagram da lanchonete. E ela vendia por ali, sabe? E daí eu fiquei pensando, né? Tinha bastante venda por ali. Tá, daí acabou fechando. A lanchonete nós fechamos ali, que daí veio a pandemia, por outros fatores também. E daí eu fui conhecer o marketing digital, né? Fui buscar conhecimento, né? Nesse mundo da internet. E descobri, então, várias maneiras que a gente tem que trabalhar. E descobri também por que a nossa empresa fechou, né? Pense uma empresária que não sabe o que é o Instagram. Não tem como ficar aberta, né? Fechou mesmo. Aí, foi na pandemia ali, depois da pandemia que eu descobri, e eu me apaixonei por esse lado, assim, da internet, sabe? E é onde, na verdade, minha inspiração, meu foco hoje em dia é a internet, né? Que eu me apaixonei. E estou fazendo vários trabalhos ali, né? Criei um perfil ali de achadinhos e ofertas da Shopee Magalu aqui. Então, ali eu vendo bastante, né? Promoções e ofertas ali. Tem um grupo lá no WhatsApp também de ofertas. Então, hoje eu percebo que a gente não precisa da família e dos parentes para vender, sabe? Através do marketing não precisa. A gente não precisa. E antes, com a lanchonete, eu ficava focada nos amigos, ficava às vezes brava porque eles não vinham, sabe? Mas só que através desse conhecimento que eu obtive, eu percebo que não precisa. A gente não precisa da bola, porque tem estratégias que a gente faz que vai para a pessoa que está interessada naquele teu produto, sabe? Então, às vezes, não é culpa também do parente ou do amigo. É porque ele não tem interesse no teu produto, né? Então, o marketing, ele faz o teu produto chegar no cliente que quer o teu produto, sabe? Então, isso que eu descobri. E foi muito bom conhecer, porque, meu Deus, eu tenho um monte de projetos, assim, que estou aplicando ainda, né? Comecei ali divulgando as grandes lojas ali, mas agora já estou querendo fazer meu próprio curso ali para ensinar outras pessoas, né? Então, os sonhos são muito grandes. São grandes. Mas eu acredito, 3 anos que eu já estou nesse processo, então não é do dia para a noite, né? Então, se uma hora estourar, não é do dia para a noite, assim, sabe? 3 anos, se levar 5, né? É maravilhoso. Então, é todo um estudo, um processo ali que a gente tem que fazer para chegar no resultado, né? E é começando errando mesmo. A gente vai errar muitas vezes, né? Mas o importante é começar. Eu vejo muito isso, né? Quando eu faço uma postagem direcionada a um público X, né, para o consultório, dificuldade de aprendizagem, dislexia, daí vem alguém e me manda o direct lá e diz assim, por gentileza, tu pode postar tal coisa. Daí eu vou lá e procuro, vejo, faço a postagem que a pessoa me solicitou, né?
Daí aquele meu público lá do consultório diz, por que que tu postou tal coisa? Tu tá saindo da tua área. Então tem um questionamento muito grande em qualquer postagem. Às vezes eu faço uma coisa simples. Eu botei um devocional esses dias. Eu sou muito de postar um devocional, gosto bastante, tenho uma intimidade forte com Deus. E eu tô toda hora postando alguma coisa em relação a isso, porque passei por um processo muito grande de depressão e foi a palavra que me tirou, né, do fundo do poço. Então, eu acredito que a pessoa, através da espiritualidade, ela vai também ter uma boa orientação, né? E tem pessoas que não aceitam isso, eles querem entrar na tua página e ver só um determinado tipo de coisa e tu não mude. E na tua página tem muita coisa diversa. Como tu faz para administrar isso? Hoje, como é que tu tá te organizando em relação a isso? Porque tu posta, né? Eu vejo nos teus stories, até te acompanho sempre, até adoro aquelas ofertas que tu posta, ainda te disse, né? Ainda bem que eu agora tô me cuidando e não sou mais tão consumista, porque senão acho que eu ia adicionar todas aquelas ali, né? Porque é tentador, né? Ver aquele monte de coisas que tu vai postando ali todo dia. Mas como tu te organiza para isso, né? Porque é o teu trabalho da escola, é o teu trabalho na rádio, é essa empresa que tu tem, mais as ofertas, como tu consegue organizar a tua identidade visual para quem te olha de saber, ah, a Vera é de tal lugar. Lá na Ofertas Beltronense, então, eu só divulgo as ofertas ali da Shopee e da Magalu, né? Lá eu quase nem me apareço porque é um perfil mais empresarial, né? No começo eu me aparecia bastante, né? Já paguei influência para divulgar ali a página, tudo, né? E depois de um tempo ali eu tive que deixar de lado um pouco a página porque para ajudar o meu marido nessa outra empresa, né? De transporte. Então eu fiquei 6 meses ali sem divulgar. Agora que eu tô voltando, né? Porque eu não dava conta, gente do céu. É muita coisa. É muita coisa. Porque daí, ali na Ofertas, era bem complicado no começo, sabe? Eu não conseguia nem divulgar no celular. Agora, depois eu comecei a aprender e daí ficou fácil, sabe? Porque daí eu levantava de manhã e já anunciava lá no Instagram e no grupo do WhatsApp, né? Daí ficou fácil, daí apareceu o Abel 46 ali, daí tive que dar um tempo e ajudar meu marido, né, na empresa. Ali, daí, todo o processo de marketing, porque ali, esses negócios de aplicativo de transporte é tudo online, né? E daí eu que tive que montar tudo, sabe? Site, Instagram da empresa, Facebook, os grupos. Então, nós contratamos ali, nós estamos com 40 motoristas, então, tudo ali, falar um por um no WhatsApp, sabe? Então, foi um processo bem cansativo, sabe? Agora, ali a Bel já está andando meio no automático, né? E daí eu pude voltar lá para Ofertas Beltronense e começar a divulgar de novo. E agora daí tô com o Instagram ali da Histórias Inspiradoras, né? Também, daí a Dani me ajuda ali. Essa semana eu fiz um desafio para ela apresentar, para ela sentar na cadeira da rainha. Vamos ver. Ela tá com desafio aí. Vamos ver como ela sai. Porque a Dani, eu também tinha o mesmo problema que ela de timidez, sabe? Meu Deus, eu era tímida. E o que me ajudou foi o marketing, né? Nesse processo. Ela também tem vários cursos de marketing ali. E ela também tá se superando, sabe? Eu admiro ela porque foi o processo que eu passei, ela tá passando, sabe? De querer se desafiar, de querer mudar, né? Porque ser tímida a gente sofre muito, sabe? A gente perde oportunidades. E eu sempre fui dessas pessoas assim, de querer as coisas, mas a timidez me travava muito, sabe? E agora eu consegui superar um pouco, né? Ainda tô tremendo um pouco. Mas é maravilhoso quando a gente supera, a gente se supera, sabe? Porque a gente não tá aí para competir com ninguém, a gente tá pra gente se superar, né? Superar a gente.
Então, é maravilhoso isso daí. Então, principalmente além do conhecimento que a gente tem de ganhar uma renda extra com marketing, é esse negócio que eles sempre estão falando da gente se superar, fazer algo diferente. Isso foi mais importante nesse processo da descoberta do marketing, da internet, sabe? Da gente né, tirar aquelas crenças limitantes, né, fazer coisas novas, se desafiar, mudar. Então, isso é maravilhoso. Então, isso eu agradeço. Em algum momento, não a tua família, esposo e filhos, mas a tua família extensiva, né? Cunhados, irmãos, pais, tios até, em algum momento falaram, ah, isso não é para ti, sai disso, desiste, volta para a sala de aula. Tu recebeu esse tipo de... Como a gente recebe direto, né? Ah, isso daí não leva em nada, não, né? Ah, quer se aparecer, né? Eu mesmo, né? Começou a se aparecer no Instagram, né? Não tem motivo, é só para se aparecer. Mas a gente, assim, alguns, né? A gente percebe que motivam a gente, mas outros, assim, a gente percebe que compram lá no site da Magalu e não compram no teu link, sabe? Acontece. Mas acontece, tá? Não vou dar comissão para ver. Daí dão lá para Magalu, não dão para gente que é parente, entende? Em vez de ajudar. Mas isso eu tô bem tranquila agora, né? No começo me doía bastante, sabe? Eu falava, mas por que, gente, custa comprar pelo link ali, né? Eu poderia ajudar, teve situações assim que a pessoa comprou lá pelo site, né, e deu problema, e eu, né, não, às vezes tive que ajudar ainda, orientar, sabe? A pessoa ligar para você, ai, deu esse problema, eu não comprei, mas nas próximas eu compro, deu um probleminha, você poderia me ajudar, sabe? Pensa, que raiva. Mas daí, assim, agora eu tô mais tranquila. Eu sei que não preciso depender, né, de família e parente. Eu sei que, olha, eu tenho cliente assim, ó, do Brasil inteiro, sabe? Já vendi lá para Santa Catarina, para Matinhos, sabe? O bom disso é que a gente vende para o Brasil inteiro. Então, isso compensa, sabe? Esse lado familiar, assim, que não ajuda. Que não ajuda tanto. Então, às vezes, quem é de fora vai te dar mais valor. Por isso que eu me apaixonei por esse lado da internet, sabe? Porque você não precisa depender do círculo, sabe? Nem da rua. O tráfego vai para o Brasil inteiro e até para o mundo, entende? Então, isso que é maravilhoso, esse lado da internet. Que você pode conseguir, assim, clientes, né? Conversar com o mundo inteiro, sabe? Então, é maravilhoso. Dessas pessoas que tu foi fazendo contato com as redes, né? Que foi a internet que te apresentou. Tem alguma que tu já estreitou vínculo e que hoje tu já considera uma pessoa mais próxima e que tu diz, ah, essa pessoa foi a internet que me deu, mas que bom que me deu essa pessoa. Ah, você foi uma que eu admiro. Eu senti já desde o começo, quando eu fiz o convite, né? Tua energia é muito maravilhosa, né? E quando você me convidou, assim, para live, eu falei, ai, que maravilhoso, né? Que bom que ela me convidou, que bom que ela tá me vendo, né? Que sirvo de inspiração. Eu falei, nossa, é maravilhoso. Muito inspirada por ti, pela Dani, assim, na verdade, eu tive muito mais contato contigo, né? A gente foi estreitando os laços pela função de tanto que a gente foi conversando e surgia muito assunto, né? E cada conversa nossa, eu dizia, nossa, como essa mulher arruma tempo para tanta coisa. Eu acho que o dia dela tem 48 horas, porque não é possível, toda hora ela tá acordada, sempre ela tá trabalhando, sempre ela tá fazendo alguma coisa. Eu digo, ela é muito imperativa, é muito parecida comigo. Eu fiquei muito atraída por ti no sentido da tua produtividade. Eu te admiro demais, assim, né? De ser uma pessoa que tá ali na frente, puxando. Quando eu descobri que era tu que dava conta de todo um aplicativo, eu digo, nossa, tudo isso de carro tu dá conta, é motorista, é marketing, é publicidade, tem filhos de idade diferente,
E além de tudo, é uma mãe presente, acompanha os filhos em tudo. Como é difícil hoje ter mães presentes. E tu é essa mãe, tu tá ali com eles e leva. Quer falar um pouquinho sobre os teus filhos e a idade deles para o pessoal aí conhecer e saber um pouquinho dessa tua maternidade espaçada, né? Porque eles têm uma diferença de idade bem grande, né? Como que foi essa chegada da primeira filha e agora, né, que tu tem o outro menor e como é a convivência deles? Então, para vocês me conhecerem um pouquinho, eu vou contar já desde a minha infância, que eu sou a filha da Dona Dina, que tem 8 filhas, mulheres. Ela teve 8 filhas mulheres, gente. Eu tenho 7 irmãs. E ela foi mãe solteira por um bom tempo, sabe? Desde quando eu nasci, sabe? Ela se separou e é mãe solteira e criou nós, sabe? Muito bem. Então, a minha mãe é um exemplo para mim, sabe? Eu admiro muito ela. Tá com 76 anos, assim, tá? E forte, sabe? Nossa, eu admiro ela. Então, a minha infância foi bem sofrida. E desde os 8 anos, assim, sabe? Eu tive que trabalhar, minhas irmãs, sabe? Porque a gente não tinha auxílio, né? Minha mãe trabalhava de diarista, era pouco, né? Para 8 filhas, né? Então, eu tive que trabalhar, assim, desde criança. Aí, com 19 anos, eu me casei, né? E com 21, eu tive a Letícia Varela. Hoje está com 18 anos, meu Deus. É um tempo já, né? E foi no começo ali do casamento, então a gente estava, assim, começando a vida, sabe? Então, eu lembro que quando ela tinha 4 anos, eu comecei pedagogia. E eu fazia na UniOeste, presencial. E eu tinha que deixar ela. Muitas vezes com tatinha, porque daí meu marido trabalhava até umas 8 horas. Aí eu sempre tinha que deixar com o vizinho ou com uma tatinha ela. Ou às vezes teve dias que eu levava lá na UniOeste também, ela. Então ela ficou ali 4 anos, assim, meio que... Porque daí eu trabalhava o dia inteiro de estagiária. E de noite ainda fazia faculdade. Então ela se criou, assim, meio que por conta. E dos 4 aos 8 anos, assim, sabe? Aí, com 8 anos, ela começou já a ter uns problemas de ansiedade, ela começou sobrepeso, sabe? Engordar. E agora, daí na adolescência, assim, ela teve bastante problema com depressão, sabe? Ela chegou até... da pandemia, né? Uhum. Daí ela chegou até se cortar, sabe? Por causa da ansiedade, sabe? Dava muita ansiedade nela, ela chegou até se cortar. Então, ela passou por muita dificuldade, sabe? Mas eu sempre acompanhei ela. Tô levando até hoje em psicólogo, sabe? Então, foi bem complicado. O Lucas já nasceu, né? Ele tá com 8 anos. 9, fez agora, dia 8, ele fez 9 aninhos. Nossa. Semana passada. Uhum. Então, ele já nasceu quando nós já tinha casa, já estava estabilizado, né, no concurso. Então, ele já veio ali, mais nas vacas gordas, que nem dizem. Uhum. E é um menino bem, assim, esperto, sabe? Ele é muito esperto. Meu Deus. Muito. Mas a gente... Eles nos acompanham, assim... Eu acredito que os filhos são bênção de Deus, né? Que a gente tem que fazer tudo por eles, porque é eles que vão ficar com a gente, né? Quando a gente ficar velhinhos, que vão nos... Porque eu lembro que quando... Oi? Nos amparar em algum momento. Verdade. Então, o que a gente puder para que a gente possa fazer por eles, a gente
Faz, né? E a Letícia também, ela também está fazendo o programa Tapocando, que é uma parceria com as histórias inspiradoras, né? Então, ela faz uma semana, eu faço a outra, porque, na verdade, era para ser todo domingo o programa dela, né? Aí, ela falou, tô cansada. Tô cansada de fazer. Então, daí eu tive a ideia de fazer histórias inspiradoras, então, para dar um descanso para ela. E daí surgiu esse projeto ali de histórias inspiradoras. Eu, a Dani, pedi para Dani se ela queria fazer parte também. E então, aí, todo domingo, eu e ela, Letícia num domingo, eu no outro, estamos aí enfrentando. Mas saindo muito bem, né? Tá com uma audiência boa, tá, tem bastante gente procurando. E como tá a questão das tuas entrevistadas? Muita gente se convidando para ir, outros indicando. Como tá a tua lista de espera? Tem bastante, meu Deus. Eu achei assim que ia ser mais difícil do pessoal vir, né? Sim. Mas não, tem bastante pessoas assim que querem vir para a entrevista, que bom, né? Então tem até final do ano, tem gente aí já na agenda. Então é maravilhoso. Oi? Na fila de espera já. Isso. Então na fila de espera já para se apresentar. Mas que bom, fico tão feliz. Vera, me diz uma coisa, na tua questão profissional, como que é a clientela que tu atua? Tu trabalha na educação infantil, né? Como que tu faz a preparação das tuas aulas? Como que tu monta os teus projetinhos? O que tu te inspira para atender essas crianças de educação infantil? Ah, é maravilhoso, né? A educação infantil, meu Deus. A gente se apaixona cada dia por eles, assim, sabe? Cada ano, assim, a gente se apaixona. Eu lembro na pandemia que a gente começou a fazer os vídeos online, né? Sim. Eu fazia os vídeos online, mandava para as famílias mandavam para eles, então foi maravilhoso ali. E a educação infantil, assim, foi a melhor opção, porque quando eu fiz pedagogia ali, nos primeiros anos, eu passei no concurso para a escola, mas não me adaptei, sabe? Porque a turma, assim, é maior, né? E é outra metodologia. E o meu estágio foi na educação infantil. Então, eu gostava mais. E quando me chamaram para educação infantil, meu Deus, eu lembro que eu fui dando risada lá, sabe? Uhum. Eu ria, sabe? Porque era o que eu queria na vida, na verdade, sabe? E os primeiros anos, assim, sabe? Quando você sai da faculdade, você tem sonhos, projetos, sabe? Então foi maravilhoso, sabe? Só que com o tempo, né, vão te jogando água fria, os sonhos vão diminuindo, né? Então, por isso que eu mudei um pouquinho meus sonhos, né? Porque foram desanimando, sabe? Agora eu tenho outros sonhos, né? Mas mesmo assim, eu me dedico lá na educação infantil, né? Amo aquelas crianças, né? A gente faz projetos maravilhosos lá com eles. E passa o tempo, sabe? As 8 horas que a gente fica lá, passa voando, porque a gente, né? Se envolve com as crianças, com as histórias das crianças. É apaixonante a educação infantil, né? Eu fiz a pós em educação especial, então eu amo também essa parte, né, da educação especial. Então é maravilhoso, assim, sabe? Mas meus planos, assim, não é, no caso, sair da educação por enquanto, né? Mas futuramente meus planos é sair, né? Porque eu vejo assim, ó, com essa reforma da Previdência, ficou mais difícil, né? E eu vejo os professores, assim, que já estão quase se aposentando, estão tudo com problema de saúde, estão com problema de saúde. Eu já
Não faz nem 10 anos Ó, que a eu tô Lizzy lendo tá nos dando tchau. Tchau, Lizzy, um bom dia para ti. Sucesso para ti também. Pessoal, acompanhe a página lá, a Psicóloga das Mães. Tem conteúdos incríveis. A Lisiane é maravilhosa. Ela faz atendimento à distância, se alguém precisar. Atendimentos online. Ela é perfeita. Ela ajuda muitas crianças no processo de desfraude, de adaptação escolar. Então, procurem, que é uma psicóloga muito boa. Ela veio de Porto Alegre, agora está morando aqui em Francisco Beltrão, mas a pasta de cliente dela atende todo o Brasil. Então, entre em contato lá com a Lisiane, que ela vai conseguir atender vocês. Vamos continuar a nossa conversa, então, desculpa que te cortei, mas como ela deu tchau, eu resolvi já dar o recadinho aqui. Ah, sim. Então, eu vejo assim, ó, tem muitos, os professores mais velhos, assim, então, tudo já com dores, né? Que é muitas Sim. crianças, né? Eu também já comecei as dores nos braços, porque não é fácil. Eu da educação infantil também, eu acabei saindo da educação infantil por uma questão muito física, né? Eu sofri um acidente, fiquei com sequela no joelho e na coluna. Então, o levantar, o erguer peso é muito difícil para nós. Vai fazer uma troca de fralda para quem tem algum comprometimento de saúde. Na minha gestação, ultimamente, né, nos últimos 5 anos, eu pensei que eu ia fazer isso uns 2 anos para o meu filho. Agora ele tem 6 anos e ainda usa fralda porque é autista. E é um sofrimento, né? Carregar ele no colo, levantar. Pensa se eu fizesse isso com 30 crianças no dia. Eu acho que eu ia ficar desmontada. Então, eu optei a saída da educação infantil por essa questão física mesmo, né? De não conseguir acompanhá-los numa rotina com a qualidade de que eu acompanhava quando eu era mais nova. Tudo bem que eu já bati os 40, né? Mas depois dos 35 a gente vai perdendo bastante essa questão física. Nós temos a mesma idade, né? Outro dia nós estávamos conversando. Tu também dá essa referência à questão física com a nossa idade ou com a questão de que talvez a gente não tenha um bom condicionamento físico pela vida ser tão corrida e a gente não dedicar um tempo maior para a nossa qualidade mesmo de saúde, de fazer um aeróbico, de fazer uma academia? O que tu pensa sobre isso? O sedentarismo também ajuda, né? Eu agora que faz uns 3 anos assim que comecei a ir na academia, mas todo o resto eu estava parada. Então, tudo ajuda, né, pra gente ter essas dores, né? Mas também ali todo dia fazer um serviço repetitivo ali de peso, né, na postura errada também, não tem exercício que ajude, né? Então, ali, e eu fiquei no começo 3 anos no berçário. Então, o berçário exige bastante e machuca bastante aqui. Porque eles dependem de você, né? Tudo de você, né? Na alimentação, na troca, né? Mudar de lugar, é tudo ali que você vai fazendo um esforço. Então, pense 12 vezes 4 alimentação que você tem que erguer. O que me machucava bastante era a alimentação aqui, ó, porque você fica com o braço aqui, ó, mais alto que deve ser, né? Então, ele pega bastante aqui. Agora, eu fui pro maternal 2 já, que daí eles já comem sozinho, né? Já ajuda um pouco, né? Mas a fralda ainda tem, mas tem a escadinha lá, então a gente vai adaptando para ajudar, né? Pra gente aguentar até ficar velhinha, né? Até se aposentar. Até acabar o ano letivo. Que daí vem outros, né? Tudo de novo, então. É judiado, né? É um trabalho que exige fisicamente, não só intelectualmente, mas o nosso físico, né? De fazer todo esse empenho. Em relação à educação, o que tu sente falta hoje na sala de aula? Eu ainda estou em sala de aula, só que agora com projetos educacionais, então eu não tenho aquele vínculo das 40 horas. Eu vou lá, faço o projeto, acabou o projeto, venho para casa, monto a minha aulinha, mas não tem aquela responsabilidade das formações pedagógicas, de ter que dar uma nota, enfim, né, dos alunos maiores.
Mas o que que tu vê que falta hoje nas escolas em relação à formação, capacitação dos colegas, uma empatia maior? Porque eu tenho visto muito nas escolas que me procuram para palestra, que até 4 anos atrás era muito direcionado temas, né? Ah, eu quero que tu fale de déficit de atenção, eu quero que tu fale de TOD, de comportamento obsessivo, de má conduta, de valores, de virtudes. Aí vinham com temas mais fechados. Surpresa estou que depois da pandemia agora a maioria das escolas me procuram para fazer círculo da paz, para trabalhar o emocional desse professor, para trabalhar a autoestima desse professor. O que que tu vê que está faltando ou o que que acarretou essa grande procura, né, das coordenadoras e pedagogas trabalhar a saúde mental do professor e não mais temas específicos da formação que fazem parte do seu trabalho? Então, é justamente isso, né? Esse desgaste do dia a dia, né? Esse estresse, isso vai desmotivando a gente, sabe? Desmotiva e buscar essas formações, assim, para motivar o professor é de suma importância, né? Porque o trabalho diário é muito pesado, sabe? E é um ambiente, assim, com muitas pessoas. Então, isso vai sobrecarregando você as energias, né? E daí as crianças também, isso daí cansa bastante, aqueles barulho, grito, choro, né? Isso vai cansando bastante a gente, sabe? E o ambiente, assim, às vezes não é acolhedor, às vezes no caso, tem muito julgamento, né? Ah, porque aquele professor faz melhor, né? Eu acredito assim, ó, cada profissional tem um perfil para trabalhar, né? Seja mais tradicional, seja mais escola nova ali, mas é o perfil dele, né? A gente não tá lá para julgar, mas sempre tem aquelas pessoas que, né, começam a julgar e tal, então isso vai sobrecarregando a gente, vai pesando, chega final do ano, a gente não quer nem saber mais de escola, sabe? Graças a Deus agora tem umas férias. Sim. Então, para aliviar a cabeça, sabe? Porque é muito cansativo. Porque além do barulho ali, porque o barulho cansa a gente, né? Porque a gente trabalha no barulho, né? Então, são 20 crianças, 30 ali falando direto, né? Às vezes é choro, grito. Então, isso cansa bastante. Então, a gestão que está procurando isso daí está de parabéns, né? Porque é isso aí mesmo, que tem que buscar assim, para trabalhar nesse sentido com os profissionais, né? Para ver se melhora, se a autoestima volta, né? Porque com o tempo vai desanimando mesmo. A questão do relacionamento com as colegas de trabalho. Tem colegas que às vezes a gente tem um vínculo próximo, que são boas conosco, que eu digo no sentido da gente fazer uma parceria, um projeto. Assim como tem aquelas que se aproximam da gente para tirar alguma vantagem, que acontece muito. E tem outras que querem estar no nosso lugar, mas não querem carregar as nossas pedras, né? Então a gente escuta todas as demandas, nem todas as relações profissionais são prósperas, né? Tem algumas que são muito traumáticas. Eu trabalhei num espaço X que eu saí de lá e apaguei quem foi meu colega, que eu passo na rua e digo, eu acho que eu conheço, mas não tenho nem certeza se conhece. Sabe aquilo que o teu emocional bloqueia? Tu já teve alguma situação assim traumática no ambiente profissional? Tive, meu Deus. Eu lembro que logo que eu assumi um outro concurso, não foi de professor, né? Eu assumi longe aqui de casa, né? Tá, e lá era maravilhoso trabalhar. Eu adorava trabalhar. Mas a gente quer ficar perto de casa, né? Sim. E vim para um CMEI perto de casa. E ali eu tive uma experiência não muito agradável, né? Porque a minha colega fazia muito fofoca. Gente do céu. Fofoca, aumentava as coisas, levava para a diretora coisas que não eram reais, sabe? E ali eu sofri bastante, sabe?
Foi logo que eu fiz pedagogia ali, que eu fiz um concurso de serviços gerais. Era na cozinha. Trabalhava na cozinha do CEMEI. Então, foi desastroso ali. Graças a Deus, eu nunca fiquei parada. Deixa eu contar esse lado também que vocês não sabem de mim. Aí, quando eu estava quando eu estava lá no concurso de serviços gerais, eu já tinha feito a eleição para conselheira tutelar. Aí, graças a Deus, menina, foi nessa época ali que eu estava intrigada com essa minha colega de cozinha. Daí me chamaram para ser conselheira tutelar lá, porque eu não tinha ficado entre as primeiras. Aí teve um conselheiro ali que se afastou e tinha chegado minha vez. E eu aproveitei. Você vê, né, que tem coisa que acontece porque é mudanças que vai acontecer. Se não tá bom, é porque precisa acontecer. Aí me chamaram, eu não pensei duas vezes, né? Corri lá, fiquei 2 anos lá no Conselho Tutelar. Nossa, que experiência, gente do céu. Foi uma experiência maravilhosa lá no Conselho. Assim, aprendi muita coisa lá, sabe? E eu estava me formando na época. Estava fazendo pedagogia recém-formada. Então, foi uma experiência maravilhosa ali que a gente, sabe, atendia criança, adolescente, sabe? E teve muita coisa também que, sabe, que a gente não queria passar por aquilo, sabe? De atender família, abuso, né? Essas coisas, assim, bem traumáticas. Então, e fiquei 2 anos lá. Nisso eu já tinha feito concurso para professor. Quando deu os 2 anos ali, eu ia participar da próxima eleição, acabei não participando. Em dezembro encerrou o Conselho Tutelar ali. Em janeiro já me chamaram para professora ali do CEMEI. Primeiro da escola, depois para o CEMEI. Então, tudo aconteceu, sabe, bem certinho, sabe? Como Deus é maravilhoso, né? No tempo que tinha que ser. Sim, porque eu sou muito ansiosa, sabe? Quero tudo para ontem, na verdade. Mas, assim, sabe, ficou tudo bem certinho. Se for pensar hoje assim, sabe, foi maravilhoso, porque deu bem certinho e é um processo que a gente tem que passar, né? Agora, eu sempre falo para minha filha, ela está se formando esse ano no magistério, né? Está fazendo a carteira, agora ela vai fazer o concurso do município ali, né? Sempre falo, é tudo um processo que você tem que passar para aprender, né? Para evoluir, né? Tem que estar sempre ativa, né? O ano que vem, falei, faz uma faculdade, ela está pensando ainda, não está indecisa, né? Porque nessa época a gente não sabe bem o que quer. Então, falei, faz, né? Que seja a distância, mas não fique parada, porque o tempo, passa voando, né? Olha, parece que foi ontem que eu tive ela já está com 18 anos, né? Então, pense, e a gente tem que estar fazendo. Pense, quanta experiência aqui, eu tive. Se eu não tivesse tido essas experiências que me fizeram chegar até aqui, às vezes eu não estava aqui, né? Sim. Eu não estava no processo. Então, a gente tem que pegar tudo que vem, buscar coisas novas, não ter medo. Pense, uma recém-formada assumiu o Conselho Tutelar, né? Pense, se fosse uma pessoa que tivesse medo da vida, nunca que ia assumir, né? Mas eu sempre me desafio, sabe? Eu sempre vou. E se é coisa nova, eu vou lá, nem que eu quebre a cara. Mas eu quero ir lá para ver como que é, sabe? Eu quero ir lá e ver. E se quebrar a cara, quebrou, foi uma experiência, né? É uma experiência de vida. Meu pai sempre falava, né, que é melhor a gente ter o arrependimento daquilo que fez do que aquilo que a gente ficou pensando se ia dar certo e não fez. Então, às vezes eu não queria fazer alguma coisa que ele dizia assim, não, vai e tenta e vê se tu serve para aquilo ali. E eu fui me desafiando também ao longo da vida, até conversamos um pouquinho sobre isso, né? Do quanto que eu fui buscando instrução e estudo e conhecer um pouco mais devido à motivação dele. Hoje eu tento fazer isso com o meu guri, né?
O meu maior investimento com o Heitor é livro. Tô sempre comprando livro. Tem alguns que ele quer ler, outros ele não quer. Mas eu tô ali sempre incentivando ele para que em algum momento ele tenha aquele insight e diga, isso é bom para minha vida. Acho que se eu não oferecer, ele sozinho não vai aprender, né? Então eu tô sempre ali incentivando. Nós estamos finalizando a nossa live, daqui um pouquinho o Instagram nos fecha, né? Porque o máximo é 50 minutos, 55, às vezes, depende. E já vai fechar. Nesses minutinhos finais, o que que tu quer dizer para essas mulheres que nos acompanham? Porque tu foi escolhida por ser uma mulher que inspira vidas, né? O que que é para ti ser hoje essa mulher formadora de opinião que inspira pessoas? É justamente não ter medo, né? Como eu falei, não tenha medo do novo, né? Se desafie, faça coisas novas, né? Se você não está contente, não fique reclamando. Vai, faça um curso, estude, vai para outra área, né? Porque a pior coisa é ter gente reclamando do teu lado ali, né? Conviver com pessoas assim que não se mexe, gente do céu. Tem tantas oportunidades hoje em dia, não precisa ficar sempre ali no mesmo. Antigamente as pessoas se obrigavam, né? Ficar a eternidade na mesma empresa. Hoje em dia não precisa. Vastas as oportunidades que a gente tem para trabalho, para... Então, não tá bom, mude, inove, né? Faça alguma coisa. Mas eu sempre prezo a família, sabe? Eu mudo de serviço, mas não mudo de família que nem Porque a família é a base, né? Sim. É a base de tudo. Não, mas se não tiver bom também, né? Se precisar mudar, mude também, né? Se não tiver. Ótimo. Também mude. Tem coisas que a gente consegue mudar e tem outras que tem que se adaptar, não adianta. É verdade. Mas é bem isso, eu concordo contigo. Tem pessoas que são da minha família, assim, que têm o mesmo sangue, mas são mais estranhas do que eu e você que nos conhecemos há menos tempo. Então, eu tenho certeza que se eu precisar de alguma coisa, precisar uma informação, uma orientação, uma dica, eu vou lá, ligo para a Vera, porque eu sei que a Vera vai vir de coração aberto e vai me atender. Agora, tem pessoas que têm o mesmo sangue que eu, que se eu ligar, capaz de dizerem que vai dar errado, que não é bom para mim, e ainda vão me queimar com a situação, né? Porque já aconteceu de me fazerem uma proposta e eu entrar em contato com uma pessoa que era muito próxima a mim, que não era da minha família, mas era minha amiga. Eu digo, me ofereceram tal coisa. Pá, a pessoa me falou, porque isso não é pra ti, isso é ruim. Falou um monte de situações. De repente a vaga foi tirada das minhas mãos do nada. Passou 2 semanas, chego quem tava lá. Minha amiga. Acontece, né? Então, às vezes, a gente tem isso, tem que cuidar com quem a gente se abre, com quem a gente tem esse estreitamento de vínculo. Não é todo mundo que pensa no nosso bem, né? Então, tá finalizando o nosso tempo. Eu conversaria muito mais tempo com você, né? Que tu é tão iluminada, mas o Instagram tem esse período programado de cada entrevista. Muito obrigada, Vera, por ter atendido o nosso convite, por estar aqui. E para finalizar, quem que tu quer convidar para estar aqui conosco? Quem vai ser a próxima mulher inspiradora que tu vai pescar e trazer aqui para nossa rede? Para tua live? Para tua live, para eu indicar? Pensa em alguém. Para falar agora? Pode me mandar depois no WhatsApp, eu passar meu telefone para a pessoa. Então, eu já até imagino quem que tu vai desafiar. Então tá, eu vou mandar depois então o nome. Já imagino que domingo ela vai estar nervosa de imaginar. Verdade. Um beijão, minha amiga, que Deus te abençoe muito, que ilumine teu dia. Vou ler um versículo aqui para finalizar nossa manhã, nesses 28 segundos restantes. Senhor, todos os dias, mesmo quando não percebo, sei que está comigo. Sua presença me acompanha. Obrigada por sempre ser meu guia e protetor. Bom dia, pessoal. Beijos.